Você já parou para pensar que essa bola gigante de fogo, que parece sempre igual, na verdade está cheio de falhas, aberturas e regiões estranhas? Uma delas é conhecida como buraco no Sol. E não, isso não é força de expressão. Esses buracos existem de verdade. São observados por telescópios espaciais e alguns podem ser maiores que a própria Terra. Quando falamos em buraco no Sol, estamos falando dos chamados buracos coronais. Sim, são buracos mesmo. Eles não são buracos no sentido físico, como um buraco numa parede. São regiões onde a atmosfera externa do Sol, chamada de coroa solar, fica fria e menos densa do que o normal. Nessas áreas, o Sol parece mais escuro observado por instrumentos específicos. Mas é justamente aqui que começa o enigma. O Sol é quente, extremamente quente, absurdamente quente. Então, como uma região inteira consegue ficar mais fria do que o resto? Como pode esfriar tanto? A resposta está no campo magnético. O Sol é basicamente um caos magnético em constante movimento. Em algumas regiões, as linhas do campo magnético se abrem, em vez de formar laços fechados. Quando isso acontece, o plasma solar consegue escapar com mais facilidade para o espaço. Esse escape gera o chamado vento solar, um fluxo constante de partículas carregadas que viajam a milhões de quilômetros por hora, atravessando o sistema solar. E quando um desses buracos coronais está voltado para a Terra, esse vento vem direto na nossa direção. Agora pense nisso. Algo que acontece a mais de 150 milhões de quilômetros de distância pode afetar a nossa tecnologia, nossos satélites, nossas comunicações e até redes elétricas aqui embaixo. Parece exagero, mas não é. Tempestades solares causadas por esses buracos já provocaram falhas em GPS, interrupções em sinais de rádio e problemas em sistemas elétricos em vários lugares do mundo. Esse mesmo fenômeno também é responsável por um dos espetáculos naturais mais bonitos que existem. As auroras. Quando o vento solar atinge o campo magnético da Terra, ele canaliza essas partículas para os polos. Lá, elas colidem com a atmosfera e produzem luzes verdes, roxas, vermelhas, dançando no céu. Ou seja, o mesmo buraco no Sol que pode causar problemas tecnológicos também cria um show visual incrível. Os buracos coronais não surgem do nada e nem aparecem sempre no mesmo lugar. Eles seguem o ciclo solar, que dura cerca de 11 anos. Durante esse ciclo, o Sol passa por fases de maior e menor atividade. Nos períodos mais intensos, esses buracos se tornam mais frequentes e mais instáveis. Alguns surgem e desaparecem rapidamente. Outros persistem por semanas ou até meses, girando junto com o Sol. E aqui vai um detalhe curioso. Alguns desses buracos são tão grandes que caberiam várias terras dentro deles. Imaginem o tamanho. Quando observados por satélites solares, eles parecem manchas escuras gigantescas, como se algo tivesse arrancado um pedaço da estrela. É aí que muita gente começa a criar teorias estranhas, falando em portais, falhas dimensionais ou coisas ainda mais absurdas, mas a ciência, mesmo sem ter todas as respostas, explica boa parte do fenômeno com física e magnetismo. Um caso que chamou muita atenção aconteceu em meados da década passada, quando um buraco coronal gigantesco ficou apontado para a Terra por vários dias seguidos. Cientistas acompanharam o fluxo intenso de vento solar e previram possíveis impactos. Auroras foram vistas em regiões onde normalmente não aparecem, e sistemas espaciais entraram em modo de segurança preventiva. Apesar de décadas de observação, os cientistas ainda não entendem completamente por que esses buracos surgem exatamente onde surgem, nem por que alguns são tão estáveis enquanto outros desaparecem rapidamente. O Sol continua sendo um enorme laboratório natural, cheio de perguntas sem resposta. E se esses buracos forem apenas uma pequena parte do que realmente acontece lá? E se existirem fenômenos ainda mais extremos que nossos instrumentos atuais não conseguem captar direito? Afinal, estudar o Sol é difícil. Não dá para chegar perto.
Tudo depende de observação remota, sensores e modelos matemáticos. Outro ponto pouco comentado é que o vento solar não é apenas um vilão. Ele também desempenha um papel importante na proteção da Terra. Nosso campo magnético desvia grande parte dessas partículas, criando uma espécie de escudo natural. Sem ele, a atmosfera poderia ser lentamente arrancada, como aconteceu com Marte ao longo de bilhões de anos. Ou seja, de certa forma, existe um equilíbrio delicado entre o Sol e a Terra. O mesmo processo que parece ameaçador também ajuda a manter as condições necessárias para a vida. O buraco no Sol não é apenas um defeito. Ele faz parte do funcionamento normal de uma estrela viva, ativa, e quando você olha para o céu e vê o Sol parecendo tranquilo, está vendo apenas a superfície dinâmica por baixo e principalmente acima dela existe um turbilhão de energia, campos magnéticos se retorcendo e regiões inteiras se abrindo para o espaço. Esses buracos são janelas por onde o Sol libera parte de sua força. Isso nos leva a uma reflexão curiosa. Se algo tão distante consegue influenciar tanto a nossa vida, quantos outros fenômenos do universo fazem o mesmo sem que a gente perceba? Quantas forças invisíveis estão agindo agora, silenciosamente, enquanto você assiste a este vídeo? O buraco no Sol é um lembrete poderoso de que o universo não é estático, nem previsível. Ele está em constante mudança, cheio de enigmas, padrões ocultos e forças que ainda estamos aprendendo a compreender. E talvez, no futuro, ao entender melhor esses buracos, possamos proteger melhor nossa tecnologia, prever eventos solares extremos e até aprender mais sobre outras estrelas espalhadas pela galáxia. É uma peça importante de um quebra-cabeça muito maior, um enigma cósmico que conecta uma estrela distante à vida aqui na Terra. Deixa seu comentário, compartilhe esse mistério e segue o canal para continuar explorando os enigmas mais intrigantes do universo.